uva, tem o dente degotado. Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, te larguei, velho. E-O, E-O. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Pensou no quê? Tu tá te atravessando antes de anunciar a gente no seu programa? Né? Vamos dar a convidada se atravessando. Só porque eu disse pra ela que era uma rádio informal, uma rádia. Mas na medida do possível. Tá vendo só como é que é? É bom dia. É bom dia. Ah, tô bem arrumado hoje. É bom dia e ou boa tarde e ou boa noite, porque estamos no planeta em vários horários, tem os fusos, assim, tal. Lá em Tupaciretã é um horário e tal. Depois lá em Dubai, na Hungria, nós temos a rádio tem
não é assim um volume de ouvintes, mas... Desmerecer a nossa Não, eu quero audiência, Querido, eu já te falei isso, não são 500 mil pessoas, mas são 5 mil pessoas ouvintes mais qualificadas. E hoje eu vou te dar nos dedos, tá? Eu estava falando com a Andréia Marim Martins, a nossa convidada de hoje. Fui eu que convidei. Agora Fui eu. E essa convidada... Ele fica com ciúme dos meus convidados. Não, é que Se eu conhecesse a Andréia antes, é que eu... ela teria sido convidada por mim. É que eu tô com um problema com a Márcia. Eu convidei a Márcia supondo que ela fosse razoável, entendeu? Quer dizer, eu continuaria sendo a estrela do programa, mas ela veio para cá e ela é melhor do que eu. Aí não, eu tô muito sem jeito, eu não sei o que eu faço aí, eu tenho que me apoiar e dizer que eu convido pessoas melhores que os convidados dela, com exceção do cara da Besouro e o secretário. E o secretário de comunicação. São bem bonitinhos os dois. Legal. Então, estou apaixonado, viu, pela Besouro, agência Pela de fomento Besouro. social. Então, Mas eu gostei também da ideia. Achei que é Viu? uma ideia. A gente precisa muito de empreendedores sociais, muito. Tu viu só? Ela já sabe do que se trata. Sim, mas é uma mulher bem informada. Por isso que eu disse Que ela que hoje escuta eu- a rádio web meu bem, a rádio, por isso. Ela disse que A escuta a A rádio. rádio. A Eu rádio. perguntei para ela, se tivesse alguma coisa da rádio, ela disse, do rádio não, mas da rádio, eu escuto. Viu só? Não, e tu viu, eu estava falando para ela, já passou, assim, talvez o momento de maior conversa mole a respeito de mulher, empreendedor e tal, mas ainda está valendo. Ela é CEO, eu sei o que é CEO. Não acredito. Tu descobriu sozinho? Sozinho. Meu Deus, que tal o dia? Eu não sei o que é aquele outro que apareceu depois do CEO, que é mais um O, é 2 O e um C. COO. Esse eu não sei, mas esse É o chefe de operações. Isso. é menos que o CEO, então quem manda Quem manda é o CEO. o CEO, que é Chief Executive Office. Viu só? E tu sabe que tem um cargo que algumas empresas usam, que é o chairman. O chairman eu sei, mas esse é mais antigo. O chairman eu até gostava de dizer que era o chairman da nova. Tá, e tu sabe a tradução do chairman? Sim, essa sim. Ridícula, né? É. O homem da cadeira é ridículo. Eu acho que por isso que saiu de moda. Aqui na rádio, por exemplo, não tem chairman. O que tu é aqui na rádio, então? Te conta pra nossa audiência. Eu sou a gestora de comunicação Eu achei que tu era dono e proprietário de estabelecimento comercial. da firma. Da firma. Nós temos uma firma aqui. Andréia Marim Martins. Agora apresenta aos nossos telespectadores e ou Cadê ouvintes. o papel aquele? Esse papel é tu que lê, né? Sim, esse papel é meu. O que tu quer com ele? Eu quero que tu apresente a Andréia e fale por que, que, Não, sobre o que ela veio A falar. Andréia é CEO de um estabelecimento, De um estabelecimento comercial, de uma de firma. uma firma que tem um produto, um serviço super diferenciado. A gente estava conversando antes, estou dizendo para ela ali, que a gente, normalmente, pelo nosso relacionamento, a tendência é convidar pessoas profissionais, as profissionais de marketing ou propaganda, né? Mas que também, assim como a Besouro, que convidaste o rapaz lá, enriquece aqui a nossa apresentação, que ela está preocupada, Sem o que as dúvida. pessoas gostariam de ouvir dela. Eu digo, não, fala tudo que tu faz, o que é tua empresa, o que ela se... Entendeu? Que é Quem sabe a gente começa, então, sendo educado, a gente finge que é educado. Tu. Não, tu, né? Porque tu não deixa os entrevistados falarem. E a gente já abre o microfone da Andréia. Então é isso. Andréia, conta pra nós o que faz e o que é e o que entrega a Usfera, né? É, o Esfera. Eu ia dizer o nome correto, é Usfera que fala. Usfera, eu também fiquei pensando se era Na realidade é Usfir. Esfera de nós. Vai. Usfera. Usfera. Que é a esfera de nós. Só fala mais Esses perto óculos, do microfone. eu não estou gostando desses óculos. Ai, que bom, graças a Deus. Porque Mas eu olha, te falei que aqueles óculos, né? Para Esse os é o meu ouvintes. Esse é o meu disfarce. não, os telespectadores estavam enxergando que tu estava de óculos escuros disfarçado de motorista de Uber. Isso, motorista de Uber. Mas os nossos ouvintes não sabiam, né? Que Não, eles estavam me escutando. preferem como profissional de marketing e ou Ah, propaganda. 1000 vezes do que motorista de Uber? É. Ah, provavelmente. Isso é só para pegar as incautas nos fins de semana. Deixa a Andréia falar agora, por favor. Sim, que a Andréia é publicitária, né? Olha aí, então, viu? Ela queria saber qual ia ser a ligação. Tá aí, ó. Não, lá atrás eu me formei e trabalhei, estava comentando com ele, trabalhei inclusive em agência fora do Rio, São Paulo, com propaganda e marketing. Viu só? Tu Tô viu? achando que ela era só uma CEO. Só o CEO? Como só o CEO? O CEO não é o cargo uma mais CEO da importante? Usfera. Hã? Não é o cargo mais importante? Sim, mas tu achou que ela não era do meio? Tá aí, ó. Publicitária que já trabalhou em Rio, São Paulo. Não, mas tem algumas coisas na atividade dela que tem a ver com marketing. Direto. Sim, lógico, né?
Mas Sim. deixa ela explicar o que faz a Osfera, então. Sim, nós somos uma startup de realidade expandida. A gente trabalha com realidade virtual e realidade aumentada. E a gente, desde o ano passado, desenvolveu e patenteou um produto que chama MedVirtua, que é em realidade aumentada. Ele é um simulador de mamas virtuais em realidade aumentada que usa visão computacional para identificação de imagem por inteligência artificial e machine learning. Tu tá entendendo, Pintaúde, que esse simulador de mamas, ele é para médicos, é voltado à medicina? Sim, eu já ia perguntar isso. Eu sei que tu ia perguntar. É por isso que eu tô deixando claro. A gente está dentro da categoria de Health Tech e MedTech. E agora, recentemente, que é o que a gente mais gosta, é Female Technology. É o FemTech. É tecnologia voltada para segmento de mulheres. Principalmente na questão da saúde, Legal. existe um gap muito grande, inclusive de conhecimento. Porque... Gap eu sei o que é, viu? Ai, graças a Deus. Porque a maior parte das pesquisas, elas se dão com machos e aí, na questão anatômica, masculino com homens. Então, tem pouca pesquisa, até existe artigos científicos falando sobre isso, que o percentual de análise de impacto somente em cérebro ou no organismo feminino é muito menor do que no masculino, em termos de universo, né, das pesquisas. De proporção. Exato. Então, até as dosagens medicamentosas, elas são feitas mais para um organismo masculino do que para um feminino. E aí, o que acontece? Às vezes, as dosagens impactam no resultado. Claro, sem dúvida. E aí, eu até postei no Facebook um dia desses, dizendo que aquela história de que as mulheres não são compreendidas não é mimimi. É verdade. E a ciência agora... Não, o Pintaúde discorda, porque ele acha que ele entende muito de mulher. É bem, né, pois Pintaúde? mas todo mundo diz que tem um mimimi feminista, que as gurias não são compreendidas. É verdade. Isso cientificamente Na verdade, é eu uma acho que evidência. não é que elas não são compreendidas, elas não gostam de ser compreendidas, porque elas mantêm essa aura misteriosa, não, que vocês homens não entendem da gente e tal. Isso aí é desde o tempo das cavernas que as mulheres dizem isso. Tu vê, e E agora vai parece continuar. que faz sentido, né? Agora só parece que a ciência está dizendo que faz sentido, que é verdade. Mas, de qualquer forma, voltando, aí sim, a gente está atuando agora nessa área, que é uma área de mega tendência de crescimento, por conta desse gap que existiu até hoje. Isso eu estou falando dentro da área especificamente de FemTech, né? De tecnologia para a saúde voltada para mulheres. Tá, mas isso é além da coisa da... Da realidade expandida? É outro serviço. Não, ele pertence. Faz parte. Exatamente, faz parte. Porque a gente usa a realidade aumentada, a gente usa a tecnologia de realidade Mas vai aumentada. acontecer uma coisa legal com isso. As mulheres, boa porção delas, vai enfim se convencer que jogar futebol não é para mulher. Eu já sabia. Ia vir uma crítica. Demorou, André, demorou. Não é que é uma coisa... Por que se criou o hábito de existir mais esses exames que tu estava falando no corpo masculino? Porque é um corpo mais resistente, é só isso a diferença. Não é que é melhor nem pior, só é mais resistente. É que nem eu sou muito mais frágil que um hipopótamo, assim, sei lá, que um lutador de boxe ou qualquer coisa. É isso, é capacidade física. E as mulheres insistem em lutar e jogar futebol não é para ti. Mulher não joga futebol. A Marta, 14 vezes indicada a mulher a melhor do mundo, ela concorda contigo. O pilantra vai concordar comigo. Não existe Quando é que a Marta começou a jogar futebol? Eu vou além do gênero no futebol, agora vou te dar uma explicação científica. A Marta começou a jogar futebol, olha, no mínimo faz uns 15 anos, né? No mínimo. A Marta, é que hoje o futebol, por isso entra numa outra discussão que não é gênero. O futebol hoje, ele está com menor qualidade. Os saudosistas dizem, porque o fulano jogava... Porque as pessoas viraram atletas. Então, qualquer um que se capacitar via físico, acha que pode jogar futebol. E futebol não é isso. Futebol é uma arte. Tu tem que saber jogar futebol. E tu acha, então, que a Marta não tem uma... Ela não está concordando comigo. Mas é isso que eu estou falando. Mas então tu acha que a Marta não domina a arte de jogar, ela é só uma atleta? A Marta é excepcional. Não, mas... Então, de não tem... Não, mas eu não concluo o raciocínio. O que eu quero te dizer é o seguinte... A Marta hoje... da minha perna. Que tu não tem que jogar. Não, o trabalho dela. Eu estou dizendo que esse trabalho dela... Isso, o recalque da minha perna, machucado do meu pé machucado. O trabalho dela vai mostrar por que tu não deve jogar futebol. Não.
Não, tu vai Bem me desculpar, feito, mas bem não. feito. Não tem Defende, evidência Andréia. científica Vamos lá. alguma com relação a isso. A diferença que existe, aí eu não sou da medicina, eu não sou terminei de falar o que eu ia médica. falar, que Não, agora vai, todo não. mundo é atleta. Jogador de futebol é jogador de bola, atleta é outra coisa. Ai, Pitaúde, eu não posso acreditar nessa tua tese. Não, é a nossa convidada que está falando, Andréia, Andréia, siga. Ó, da pessoal, Humusfera. Continua, Andréia, desculpe. Bem, voltando. A gente faz trabalho também com realidade virtual. A gente fez, o ano passado, um filme em Cancún, no México, chamando a atenção da consciência do problema da poluição plástica nos oceanos. A gente foi contratado, inclusive, é o segundo maior grupo de entretenimento do México, e eles têm parques temáticos, né, que naquela região lá, eles têm 9 no México e 1 nos Estados Unidos. Então, eles vivem muito dos golfinhos, né, eles resgatam de N situações, e os animais que estão lá, inclusive uma das coisas que é importante mencionar, a gente foi fazer esse trabalho porque eles têm todas as certificações de welfare com os animais, inclusive eles têm uma certificação que é raríssima de conseguir, por conta que tem que ter um trabalho realmente muito cuidadoso com a saúde dos animais, com a condição, tanto é que os programas que, aí todo mundo diz, o turista vai lá brincar com os bichinhos, mais ou menos, porque tem horários, né, então todo... Sim, até vai, mas sem estresse, o tempo de permanência é que esses animais, eles são como os pets, Claro. só que são do mar, são grandes, e são muito gentis, são muito educados, porque eles são treinados, mas são muito inteligentes, né? Os golfinhos são muito inteligentes. Eu achei uma curiosidade, agora tu falou que os golfinhos são muito inteligentes, se olhasse profundamente para mim. Ela tá te achando com cara de golfinho? Eu sou um É isso? golfinho. Mas qual foi o trabalho desenvolvido lá, Bem, né? o trabalho foi esse. A gente fez, o parque temático criou uma experiência sensorial. Legal. Então, a pessoa que vai, antes de entrar e ter contato com os golfinhos, eles passam por uma fase que chama de warm-up, né, que é um aquecimento. Então, eles aprendem como que é o ecossistema, aprendem... Porque o golfinho tem um papel importante no ecossistema, ele funciona como um sentinela. Então, ele é meio... O que tem no corpo do golfinho é o que tem no meio. Então, se está poluído, se tem algum tipo de indicação, ele está presente no corpo do golfinho. Que interessante. Então, ele é um sentinela desse indicador de qualidade, desse cenário. de qualidade do ecossistema que ele está inserido. Então, tem todo um processo de ensinamento mesmo para as pessoas que vão lá. Então, não é só um entretenimento vazio, as pessoas vão lá nadar com os golfinhos. Não, elas vão aprender também. Que bacana. Então, nesse processo, antes de entrar nas piscinas, eles passam pelos biólogos que fazem tem todo um caminho, exato, e esse caminho termina num barco. E nesse barco tem o óculos, né, de realidade virtual. Então a pessoa entra, senta no barco e põe o óculos. Aí no óculos ela entra na experiência. Aí é como se ela estivesse saindo de barco mesmo, ali no embarcadeiro, ali em Cancún, e ela vai até o alto mar. Então, ela tá dentro do óculos, mas ela sente o vento, porque daí são aqueles efeitos, né? Sensoriais, né? Exato, para completar a sensação que a experiência do realidade virtual está promovendo. Então, ela entra, vai até o alto mar, para aquela beleza daquele mar maravilhoso, e aí ela cai na água. Quando ela cai na água, aí vem jatos, né? Borrifa água no rosto da pessoa, e aí não tem mais os sons, né? Não tem mais o vento, e ela entra na água. Tudo que é feito embaixo da água foi computação gráfica, porque a gente não tem como filmar e dirigir golfinhos. Claro. Né? Então a pessoa entra, e ali ela entra num pet de plástico. Existem hoje 5 grandes pets de plástico no oceano, andando por aí. O maior é o do Pacífico, e ele é maior do que a Austrália. A quantidade de plástico na superfície do oceano, por conta das correntes marítimas, né, que formam essa ilha, é maior que a Austrália. E a gente não sabe porque lá no alto, no meio do Pacífico, ninguém vai até lá para ver. Mas quem estuda, pesquisadores, essa gurizada, tipo a Greta Thunberg,
a sueca, né, que está fazendo, responsável pelo Climate Strike, que é a greve dos estudantes, né, que ela criou o Friday for Future, a sexta-feira pelo futuro. Essa gurizada tem esses dados muito claros. A rebelião que teve, a rebelião, né, Extinction Rebellion em Londres, que parou o centro financeiro de Londres agora, semana passada e na outra, é porque essa gurizada mais nova sabe... Tem consciência. Tem consciência porque é o futuro deles que não vai ter. Claro. Eu até tentei postar um dia desses um vídeo de uma organização italiana que são só crianças de 5 a 8 anos de idade. E as crianças falando, porque existem pesquisas dizendo que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. E eles vão estar vivos. Aí eles perguntam, tu não sei se vai estar lá, mas eu vou estar. Claro. E eu não vou ter como tomar banho de mar, porque eu vou estar... E aí eles falam da questão que os peixes acabam comendo os microplásticos e as pessoas acabam comendo os peixes, então todos nós temos microplástico no corpo. Claro. Andréia, explica um pouco para nossa audiência, que eu acho bem relevante a gente determinar ou explicar, esclarecer a diferença de realidade aumentada para realidade virtual, né? Qual é a diferença entre uma modalidade e outra? Tá. Realidade virtual é quando tudo que está ao redor do viewer, do espectador, ela não é real. Ou ela é filmada em 3D, em 360. A gente usa estereoscopia, né? Porque é a diferença de grau de ângulo de um olho para o outro, que é o que faz com que o cérebro perceba a profundidade. Então, quando tu filma em 360 estereoscópico, o teu cérebro tá lá dentro, ele acha que tá naquela situação. Então, realidade virtual, ela cria um ambiente virtual, não é real o que tu tá vendo. Ou ele é filmado, ou ele é construído por computação gráfica. Mas ele não está lá. O teu cérebro acha que está. Porque quando tu ouve e quando tu vê, e se tu tem ainda o sentido do tato, tu hackeia o cérebro, né? O teu cérebro buga e ele está lá dentro. Por isso que se chama de experiência imersiva. Porque ela realmente... a pessoa se sente imersa naquela realidade. Realidade aumentada é quando tu tá na realidade real, as coisas como elas são, e sobre ela tu coloca objetos virtuais. O Pokémon GO é realidade aumentada. Porque tu só via o Pokémon quando tu passava o teu celular e ali aparecia... naquela mesma paisagem que ela é verdade, que ela é real. Porque é a câmera do teu celular. Perfeito. Então, não é a mesma coisa. O pessoal do Correio do Povo me chamou uma vez lá para tentar fazer um trabalho, não era especificamente para isso, mas ele insistiu muito que era para a gente vender que o Correio do Povo ele tinha realidade aumentada, com essa mesma expressão. Seria o quê? Ele tem lá uma espécie de um code? QR Code. Ele pode ter. Daí, ele disse que o Correio nós tem temos, isso. Eu tenho também. Mas que a realidade aumentada é essa, que eu vejo ali, eu vou olhar o Correio. E aí tu pega o teu celular, tu pega a câmera do teu celular, celulares mais novos, esses bem recentes. Ele já vem com leitor, né? Não precisa nem baixar. Nem ter um aplicativo de leitor de QR. Tu abre a câmera do teu celular e tu foca naquele QR Code e ele vai te trazer uma mensagem na tela. A maioria pede autorização. No meu cartão de visita das férias, a gente tem assim, uma experiência atrás. Eu quero saber o que ele queria vender com isso, que o Correio do Povo tinha esse a mais, por exemplo, que era a realidade aumentada. Ele disse, não, tu tem que vender o Correio. Até ele estava se dirigindo diretamente a 0 hora, que na época que ele me chamou, faz tipo uns 2 anos, não faz muito tempo. Ele disse que a 0 hora não tinha e que ele queria enfatizar isso, porque ele é o único jornal daqui que tinha, que tu olhava na capa, não sei onde é que era, na capa, acho que tinha um pode ser. Sim. E que tu teria, mas o que ele queria mostrar com aquilo? Ele ia mostrar notícia dentro de um ambiente? Depende do tipo de conteúdo que tu vai oferecer. Exato. Por exemplo, a gente tem um QR Code nas nossas revistas. Então, a pessoa vai ali e ela vai ter um conteúdo exclusivo que é um complemento daquela informação que tu tem fisicamente. Então, por exemplo, a gente fala sobre... eu acho que era isso que ele falava, tinha um complemento da notícia. Um vídeo, um áudio, de repente, que o físico te impede de manter ali um infográfico, alguma coisa interativa que a tecnologia permite. Aí que tá a diferença que ela falou, isso então era uma coisa verdadeira, a outra, exatamente, a virtual ela é totalmente montada. Precisa do óculos, tu precisa ter um óculos de realidade virtual.
toda a realidade virtual, ela está dentro de um Sim, óculos. que nem essas que eles dão no cinema pra gente ver. Exato. O do aquele cinema é o 3D, né? 3D. É a diferença só de frequência É aquele de óculos imagem. fechado. É o Ele fechado. ele tem uma caixinha na frente dos teus olhos. Eu não me lembro exatamente, porque faz muito tempo. Eu lembro que quando eu fui na Disney com meus meninos, que eram meninos ainda, Com os teus meninos que tem hoje. eu fui duas ou três coisas lá de filmes, assim, que o Schwarzenegger, ele saía de dentro da tela e vinha com a moto para dentro convivia com as pessoas ali, ele parecia, tu tinha essa sensação que tu estava falando, que o teu cérebro está registrando aquilo, parecia que tu entrava lá dentro da tela e ele vinha ao teu encontro, eu me lembro. Aí tu estava com óculos, aquele que Sim. tinha 2 cores, cada lente de uma cor. E era... frequência. Aí é o 3D. Eu me lembro dessa coisa eu fiquei muito, porque eu gosto do... que já tem cinemas hoje com 4, 5, 6D já, né? Na real, isto é aquela história, física não existe. Não existe. Explica pra nós, então. Em marketing, tu pode falar 4, 5, 6D. Porque é dimensões, Dimensões. Né? Então, tu tem altura, largura e profundidade. Tu até tem a 4ª dimensão, que é o tempo, né? Mas aí o tempo né? Tu não mensura. Mas Claro. então, 3D é largura, profundidade e altura. Nisso que perfeito. a partir daí, tu pode ver 25Ds, mas aí tu tem que explicar que D é esse. como é que a Porque eles gente... falam nos Ds em relação aos sentidos, né? Quanto mais no filme ali aparece um jato da água e tu realmente... Sim, isso é uma experiência sensorial. Exato. Mas não é exatamente 4ª dimensão. Legal. Bom, Deixa eu te perguntar não assim, sabia disso. de uma maneira bem rasa. Por exemplo, antigamente a gente queria vender um PDV de determinada área como se fosse o estabelecimento do bairro. Aí, então se fazia gincana. Tá? Eu posso fazer uma gincana sem as pessoas irem para o espaço físico hoje, assim? Eu digo, vem aqui para o Shopping Prédio Belas, tá? E aí eles vão caçar Pokémon e qualquer coisa fora daquele ambiente para ganhar benefícios nas lojas? Não precisa sair? Pode. Nós participamos em 2017, ainda numa outra startup que eu e meu sócio estávamos juntos, a gente ganhou um prêmio na Feira Brasileira do Varejo que tinha o desafio Varejo Now. A gente criou uma ferramenta que chamava Store, de loja, né? AR, Augmented Reality, então estourar, em português, ficava estourar. E era exatamente isso. Era uma ferramenta que o lojista contratava, e aí, quando um cliente qualquer chegava na loja, ele podia passar o celular, qualquer produto que tivesse em promoção ia surgir um splash na tela do celular do cliente. Então, só o cliente veria qual que era a promoção. E aí a gente faria tipo caça ao tesouro, né? Então, passa o celular e acha onde vai aparecer o tesouro. Deixa eu aproveitar só para dar um... Vamos dar um... Gostou? Gostei. Deixa eu dar um alô para nós. nossa... para aplicar raciocínios criativos. Criatividade, e né, meu bem? Afinal de contas, tu é um dos 3 melhores publicitários da história da comunicação gaúcha. O Coletiva, aqui na rádio, está em uma outra plataforma, né? Isso. Tá, eu tenho que viajar desta plataforma entrevistando pessoas como ela, que tem empresas como ela, para ficar pirando e tendo ideias em cima de outras... Ficar pirando, foi excelente. Outras plataformas, outras ferramentas, não para oferecer. Não, muito bem, é isso aí, tá certo. Acho que até que eu tenho que ficar uns 6 anos quieto e depois abrir a boca de novo. Tu já estava muito quieto, agora tu não consegue mais. Deixa eu dar um oi para nossa audiência. Quem está online, Marco Poli, dizendo saudações. Clori Marion Mendonça, Celso Finkler, o Antônio Borovski diz boa tarde, diz que está esperando a nossa data da conversa, Pintaúde. Mas ficou comigo ou contigo essa responsabilidade? Mas de novo tu vai querer me comprometer? Ficou comigo, então tá, hoje eu passo para ele a informação. A Ana Margarida Azereda Andrade dando boa tarde, o Anselmo... Tu quer ver como... Ele nunca deixa eu terminar, André, tu vai ver. Com essa proposição, essas ferramentas que ela está falando, a diferença que tem, por exemplo, tu botar o Poli no virtual ou botar a Ana. Eu quero a Ana no virtual. Né? Só vai ter coisa bonita. Agora imagina o Poli dentro da... Aí marcou o Poli. Né? O Anselmo Silva. Quem mais está online? Anselmo Silva, esse sim, eu já te falei, é o publicitário mais antigo do Rio Grande do Sul, viu? Ah, é? O Anselmo Silva é câmera lá na RBS. Ah, sim, me falou dele.
Boa tarde, boa semana. O Antônio Borowski dizendo, então, que está esperando a nossa data. A Rosa Helena Westphalen, a Helena Moraes, a Mônica Chaves, a Nancy Moraes, Sardi, ou Sardi, a Maresca Franklin e a Marli Soneman Oswald. A Helena Moraes deve ser aquela pessoa que era redatora, ela foi meio famosinha, trabalhou em MPM, coisa desse tipo, era uma redatora de qualidade e tal. Se for, então, ela pede para ela nos dar um alô aí. Oi, Helena Moraes, é tu? Tem que botar a realidade virtual aqui, a gente entra ali para dentro e enxerga as pessoas. Então, hoje vamos aproveitar a brecha, antes que tu interrompa de novo a nossa convidada, e diz para os nossos ouvintes e ou telespectadores, marketing e ou propaganda é um oferecimento de... Ivo Pentes. Lá não tem realidade aumentada, mas eles têm estoque de todas as mercadorias. Tu enxerga de verdade, não é uma viagem. Não é uma encomenda, ela realmente existe. Lá o cara bota a mão no tubo ali. Isso. Bota em todos, porque o diferencial do Ivo Pentes em relação à concorrência é que eles mantêm estoque de todas as bitolas de tubos Tigre, principalmente dos outros produtos que compõem a linha deles lá, mas eles enfatizam principalmente que eles são os maiores distribuidores de tubos Tigre desde sempre. E eles mantêm estoque, a concorrência não trabalha assim, trabalha em consignação com o estoque da fábrica, faz o pedido, tem que ir para a fábrica e tal. Isso às vezes, ou na maior parte das vezes, não se cumpre. O revendedor não pode garantir a fábrica vai te entregar em 20 dias. Na Ivo Pentes não tem realidade aumentada, a mercadoria está ali, e o cara compra e leva. Tá? E os além outros estão na realidade aumentada. E além do seu Ivo, quem está... fria, hein? Essa buscando aí, a realidade aumentada é fria, hein? É fria. E além do seu Ivo, quem está conosco no marketing e ou propaganda? Motel Mumbai, que a Márcia insiste em fazer confusão. Uma coisa é uma coisa, Motel Mumbai. Tá, e o Ivo Pentes. Aí já 2 vezes ela criou confusão aqui, querendo bancar criativa que nem que eu. Ela disse que o Ivo Pentes, com os produtos que eles vendem, a pessoa constrói uma casa, um edifício, constrói um lar, então constrói felicidade. Aí ela pulou aqui e disse assim, mas no motel também se constrói felicidade. Ninguém vai pro motel para ficar triste, né, Andréia? Por favor. É verdade. Tá, e aí outro dia ela foi adiante ainda, na realidade aumentada dela, tá, que ela inventou o seguinte, alguém explicou, o cara do Besouro explicou para ela matemática financeira, como é que funciona, que tem que ter uma coisa bem singela até. É a simplificação da matemática financeira para empreendedores sociais. Tem que observar o que entra e o que sai. Aí, de novo, o cara estava falando, ela disse, isso se aplica ao motel, matemática financeira, o que entra e o que sai. Vamos explicar uma coisa para nossa audiência, para quem ainda não percebeu, todas essas ideias que ele diz que é minha foram interrupções dele, claro, né? Não, nós fizemos em dupla, que o programa é apresentado por Márcia Cristófoli e Roberto Pintaúdi. Muito bem. É tudo méritos e deméritos, é tudo dividido, é 50-50. 50%. Só aquela coisa que eu falei no começo do programa. Eu estou um pouco chateado que tu sabe mais coisas do que eu e eu fico meio de lado, então eu não gosto disso. Não, a tua chateação é porque os meus convidados, eu tenho mais convidados do que tu. Eu quero ser estrela, entendeu? E tu tá por isso que tu botou o óculos para tentar te aparecer, literalmente. Eu sou motorista de Uber de novo. Motorista de Uber. É disfarce dominical. Andréia, conta para nós, fiquei curiosa, como se deu essa tua girada de chave aí, né? Porque fora dos microfones a gente estava conversando, então para quem não sabe, a Andréia é publicitária por formação, atuou em agências de propaganda no centro do país e agora enveredou para tecnologia. Não, passei... Gente, assim, a primeira coisa que eu digo é assim, eu sou velha, e eu vim pra cá a trabalho. Não faz assim, porque o Pintaúdi vai ficar ofendido, porque a única velharia que existe nessa sala é ele. A gente tem sido da mesma idade, eu conheço isso lá de trás. Eu não sou velho, eu sou antigo. Antigo. É a nossa cota de antiguidades. Eu já, por outro lado, eu sou jovem há muito tempo. Viu só? Eu não sei. Essa é uma boa, Pintaúdi. Tu não pode dizer que tu é um antigo, tem que dizer só que tu é jovem há mais tempo do que nós. Não, mas não é. As pessoas continuam querendo me contrariar. Eu digo que eu sou antigo, aí elas dizem assim, não, Pintaúdi continua adolescente, que falta de vergonha na cara, meu Deus. Eu vou no banco, e aí eu pego, o Banrisul agora inventou um balcãozinho ali, tu tem que dizer o que tu queres, né? Aí eles vão te dar uma senha para ir para aquela ou para outra fila. E aí eles insistem, me dão a senha ali, aí eu brinco, principalmente se for uma guria. Eu digo, eu queria te agradecer o elogio. Ela disse, que elogio? Não te falei nada. Eu digo, tu me deu
o papelzinho de cliente normal, no mínimo ela está pressupondo que eu tenho até 59. Não me deu E aí preferencial. ela levou por quantos? Não deu prioritário. Não deu prioritário. Eu Conta digo, pra nossa audiência. eu não sei mais, perdi. Perdeu a conta. Parei de contar. Eu vou fazer a matemática aqui daqui a pouco. Não, eu tenho, na realidade, na normal, tá? Na normal eu tenho 4. Tá? Na aumentada, que aí cresce. A realidade virtual Não, e na cronológica. Na cronológica. Eu tenho 4 anos de idade. Ah, E na perfeito. virtual ou na aumentada é que se expande. Meu Deus. Diga, Não, mas André. a minha trilha nessa história é longa, é bastante longa. Trabalhei, fiz muitas coisas em várias áreas, porque sempre fui uma curiosa. Já da publicidade eu não era dos criativos, eu era dos curiosos. Muito Então, bom. fui aprender muita coisa. Trabalhei com gestão do desenvolvimento local, trabalhei na Unesco, trabalhei para o Banco Mundial, trabalhei para organizações internacionais, fiz horrores de coisa. Por isso que eu digo, eu sou velha. Quando eu digo eu sou velha, porque eu digo assim, eu sou testemunho ocular da história. Eu estava Muito bem, lá. eu estava lá. Eu vivi para ver. Então, tu está falando de Exatamente. velharia, muito então, tu e o repórter essa, testemunho ocular da história, esse slogan do repórter Agora essa. tu sabe com quem tu está falando. Tem um movimento aqui em Porto Alegre que chama o Porto Alegre Inquieta, né? O POA Inquieta, e a gente teve agora, sábado, o 5º encontro dos articuladores. Foi o 2º encontro que eu participei. E eu estava comentando com eles, assim, porque o que eles estão... O exemplo que se segue é o exemplo de Medellín, porque era uma cidade extremamente violenta, Sim, vulnerável, e em 20 anos eles fizeram uma mudança, né? Fizeram... Não, e Medellín tá na moda agora, É né? referência. Tá, Eles, os de olhos fato, estão voltados. porque, de fato, eles A fizeram Medellín. uma mudança. É verdade. E aí eu estava comentando com eles, lá atrás, em 99, eu comecei nessa vida antes de 99, mas em 99 teve um marco que foi a formação do Fórum Gaúcho da Responsabilidade Social. Uhum. Em 2000 começou a ter espaço na Assembleia, e bem. Então, o que era aquilo? Era um movimento em que pessoas indignadas com aquela situação que viviam queriam promover mudanças. E aí as mudanças vinham de várias áreas. A gente estava num momento assim de uma democracia jovem ainda, né? Tinha 11 anos a Constituição de 88, né? Então, bem, tinha muitas coisas que estavam nascendo e tinha um ímpeto de se fazer coisas por 30 anos, 21 anos de ditadura que era impedido que a sociedade civil se manifestasse. Então, bem, aí eu falei para eles, naquela época, Porto Alegre e Florianópolis tinha uma grande diferença, porque Florianópolis era o lugar onde iam os maconheiros e os surfistas, né? E era isso, Eu não Florianópolis. gostei da sua pronúncia, os maconheiros. Por que, Pinta, hoje? Tinha que falar um troço mais velho, os caras que fumam e tal. Mas Os adeptos da marihuana, do naquela cannabis. época era o que se falava, naquela época. Não mudou Hoje- muito, continua falando assim, tá? Daí Pois eu também continuo falando assim. Só encheção de saco do o que Pinta hoje. mudou foi Florianópolis. Florianópolis está muito bem, obrigado. Tem um monte de empresas, inclusive de tecnologia, que estão saindo de São Paulo e indo para Florianópolis. A Peixe Urbano foi uma que recentemente Sim. trocou a sede para Florianópolis. Eu que agora participo dessa questão de tecnologia já de um ano e pouco para cá. Quando tu faz referência, não é mais só São Paulo, é até Florianópolis e São Paulo. Com a vantagem de que Florianópolis tem praias incríveis, né? Além do que. Agora, Apenas. a gente levou os problemas para lá também, porque daí tem aquele trânsito caótico, Claro. blá, blá, blá. Mas, de qualquer O forma, pessoal não sabe brincar, né? mas comparando Florianópolis com Porto Alegre, eles deram um salto de qualidade real. Eles tiveram, uma agência das Nações Unidas esteve presente lá, que foi o PNUD, e nós aqui tivemos a Unesco, né? Então, também formação de conhecimento e expertises internacionais, se teve lá e se teve aqui, mas lá eles andaram e nós aqui patinamos. Tanto é que foi o que eu comentei com eles. Eu ouço o que eu ouvi lá há 20 anos. Eu pretendo estar aqui daqui a 20 anos, eu só não queria ouvir a mesma coisa daqui a 20 anos. E eu não parei de querer contribuir para mudar a situação. Estou lá, vamos mudar, vamos fazer. Eu não sei como faz para dar certo. Agora, como faz para dar errado, eu sei. Perfeito. Eu vi. Aí aquela história, eu sou testemunha. Como dar errado. Eu fiz especialização em gestão da desenvolvimento local nas Nações Unidas. Foi a minha primeira publicação internacional, inclusive, que foi publicado lá na Universidade de Turim, na Itália.
o trabalho de conclusão, que foi um projeto aqui de Porto Alegre. Depois, aquela metodologia que eu desenvolvi lá, eu usei para fazer os projetos de desenvolvimento local aqui pela Unesco. Um deles, inclusive, foi premiado, a gente ganhou um prêmio da União Europeia de combate à pobreza urbana. Foi tudo muito lindo. Então, teve um movimento que quis mudar as coisas e que, por N motivos, acabou arrefecendo, morrendo, e nós estamos aqui de novo, perdendo talentos para outros locais. Tanto é que tem uma gurizada do Põe Inquieta Jovem falando sobre isso, porque que os talentos locais não permanecem aqui. A gente falava sobre isso esses tempos, né? Então, a gente exporta muito talento, pouco importa, né? Exato. Mas não retém nada, né? Na propaganda, eu não sei, eu estou meio desatualizado, mas até 2005, 2010, de 80, naquele período de uns 30 anos, o que saiu de gente daqui, incrível. Não mudou muito, não. Incrível. Eu mesmo já perdi minha filha para a Austrália. Tinham pessoas que objetivamente, sabendo se capacitadas, né? Elas trabalhavam um período aqui com o objetivo de fazer portfólio. Né? Eu fiquei me divertindo um tempão. Outro dia eu falei aqui, trabalharam comigo uma infinidade de criaturas talentosas, mas sempre tu gosta mais ou olha mais o trabalho de um ou de outro, então eu sempre cito o Renato Conrad, que é um cara extremamente criativo e tal. O Nizam Guanais, uma vez, eu não confirmei com o Nizam, mas o teor do texto me indicava que ele escreveu um texto baseado no Renato e que ele tinha saído de uma agência de pequeno porte, como era a Nova Forma, para ir para São Paulo brilhar. Que o Nizam escreveu um texto falando sobre, ele quis dizer, assim como outras agências lá, o Washington Olivetti e coisa do tipo, que nem tudo de qualidade que saía da DM9 era ele que fazia. Então ele quis enaltecer a equipe, e aí ele disse, eu trago fulano daqui, o fulano dali, não me importa se toma licor tal, ou se bebe cachaça, ou se ele veio de uma pequena agência de Porto Alegre, do Sul, não sei o quê, eu vou dar porrada em que tirar meus talentos, mas eu vou atrás de outro e tal, e ele localizava, assim, na referência dele, para dar uma coisa bem múltipla, assim, ele citou isso, e o talento lá da pequena agência, não sei o quê, pelo teor da coisa, ele estava se referindo ao Renato, que passou trabalhou com ele, trabalhou em outras agências tão boas quanto, né? Que era uma coisa, assim, das pessoas prepararem o portfólio. E eu vi isso de perto. Eu vi isso de perto porque eu também, por isso que eu fui embora. A ascensão ali criativa da Nova Forma foi entre 90 e 2010, assim, que a gente ganhou mais prêmios e circulou mais trabalho, mais gente, que as pessoas, tem várias pessoas que me disseram, eu fui para São Paulo com o teu trabalho, com o trabalho que eu fiz na Nova Forma, embaixo do braço, cheguei lá e abri a porta. Tá? Tem, inclusive, não só gente que trabalhava dentro da agência, como fornecedores. A Flávia Moraes, eu não sei o que ela está fazendo hoje. Em Londres. Se ela continua fazendo comerciais, o que ela está fazendo. Ela andou aqui há um ano, dois, tentando fazer aquele projeto da RBS. A Flávia foi para São Paulo em 85, nunca tinha ido para São Paulo assim para ficar, com um roteiro da agência embaixo do braço, porque ela chegou lá e ela não foi pedir trabalho. Ela disse, eu trouxe um trabalho para vocês. E ela ficou lá em São Paulo já contratada a partir disso aí, né? Era coisa que eu via bem do meu lado, assim. Tipo... Isso ainda, eu não sei se agora, nos últimos anos, eu não percebo mais isso tanto assim na propaganda. Não, mas eu acho que ainda continua assim. Acho que continua assim. Aquele, de vez em quando, isso que eu estava falando aqui no começo de Dubai lá, esse já está há tempos, ele faz, acho que 20 anos que foi para São Paulo, mas o Celso também era daqui, nós temos vários. E eu acho muito, muito interessante, inclusive, que além da gente exportar muito, a gente, desse alto número que a gente exporta, pouquíssimos, para não dizer raros, voltam, né? Porque ainda se é naquela coisa, não, eu sonho em morar fora, mas eu quero voltar, porque eu quero, a bagagem que eu tiver lá e que eu aprender lá, eu quero aplicar na minha terra, né, no meu povo. Acho que é raro esse discurso, né? As pessoas normalmente que deixam Porto Alegre e o mercado da comunicação especialmente, elas não voltam mais, né? Desses que eu estava falando, que trabalharam na Nova Forma, eu acho que de redator, de pessoa criativa, acho que só o Ricardo Batista, que eu me lembro que foi e voltou, porque as meninas dele eram pré-adolescentes e tal. Ele disse nós temos 2 Ricardo Batista no mercado.
Tem um que era da Zeppelin, Não, trabalhou esse na é diretor de Zeppelin cena. e teve Tá. um que... Não, esse era o financeiro da Zeppelin. O Ricardo Batista, redator, que trabalhou Na SLM. na SLM, na Compass, assim, várias. Ele voltou porque as Não, a meninas gente tem eram alguns... pré-adolescentes e tal. Ele, pelo menos, ele disse que essa era a razão de voltar para morar num lugar mais, Não, um a pouquinho gente mais tem calmo alguns... que São Mas Paulo. então, são razões normalmente emocionais, né? Que trazem de volta. Não é o ambiente nunca de é o negócio. mercado, Não. nunca é Não, business. inclusive se nunca... sujeitando a ganhar menos. Nunca é uma oportunidade incrível que veio aqui para Porto Alegre. Nunca. E é aquela coisa, a gente pode fazer essa mudança, tem muitas pessoas dispostas a promover essa mudança, a trabalhar voluntariamente, inclusive, para isso, mas tem alguma coisa que... Trabalhar voluntariamente, eu gosto muito dessa frase, está contratada. Para trabalhar Sim, voluntariamente. Sim, eu sou voluntária do Põe Inquieta, inclusive. Mas é aquela coisa, aí até 2015, a Unesco saiu, o escritório da Unesco fechou aqui em 2009, aí eu ainda trabalhei, eu tinha um blog na Rádio Gaúcha, quando tinha os blogs, era Esfera Sustentável. A razão social da nossa empresa é Esfera Sustentável Negócios. A Esfera é nome fantasia. Então, a razão social sempre foi a mesma, Esfera Sustentável Negócio. Aí eu tinha um blog lá na Gaúcha e eu fiz um trabalho com uma coach, que eu achei sensacional. Ela é um ano mais nova que a minha filha. Hoje ela está em São Paulo, óbvio. Né? Não ia ficar muito tempo. Estava aqui lá atrás. Em 2015, 2014 para 2015, eu fiz esse trabalho de coach, que foi muito bom, que daí realmente mudou, porque eu fiz porque precisava. Primeiro, porque eu percebia essa mudança no mercado. Eu, de 2012 a 2015, eu trabalhei para gringo, não trabalhei para brasileiro. Eu não tive um contratante brasileiro. Aí eu digo, tem algo errado aqui. Tem alguma coisa errada. Tem algo errado aqui. E Vocês têm possibilidade de oferecer esse serviço para quem tem pouco dinheiro? Eu queria saber qual serviço? Não, eu te dei esse exemplo assim. de tecnologia, né? Os de realidade expandida. Pois é. Qual é o tipo de investimento? Porque hoje em dia a gente proporcionou uma experiência, a gente, enquanto portal coletiva.net, 1 ano ou 2 anos, não me lembro, atrás, a gente selecionou um grupo de comunicadores e a gente proporcionou essa imersão em realidade aumentada, em realidade virtual. E aí, aquele momento o investimento foi muito baixo, assim, né? Sim, ele é bem mais baixo do que os valores de propaganda, isso sem dúvida. Pois é, eu lembro que foi muito, muito bacana, foi uma revista toda que a gente tratou sobre empatia na comunicação, a necessidade do mercado ser mais empático, e a gente proporcionou que essas pessoas, e a gente selecionou assim, X homens, X mulheres, com filho, sem filho, enfim, e eles viveram a história como se eles estivessem no corpo de uma mãe, mas isso serve muito. Que perdeu um filho morto, era uma moradora de uma favela, morto pela polícia. E a gente proporcionou, inclusive, essas experiências sensoriais, assim, né? Então, ali no vídeo, na experiência, a mãe comia um brigadeiro e a gente dava o brigadeiro para a pessoa sentir o gosto. Ela mexia numa bola, a gente dava uma bola. Alguém pegava na mão dela, então alguém do lado segurava a mão dela. Enfim, a gente proporcionou isso. Eu lembro que o investimento foi muito baixo. Mas em termos de propaganda, em termos de marca, como que é, assim, o que implica esse investimento? Bem, tudo depende da estratégia, né? Mas computação gráfica, ela é um pouco mais cara porque ela é mais demorada, né? Porque é um trabalho artístico. Sim, né? hora homem é maior. Exatamente. Né? E ainda tinha eu chamo os pênaltis tecnológicos, porque ainda a renderização era feita fora. A gente sempre contratou render farm. E aí é em dólar, e é por hora. Então, mas a tecnologia está mudando. Hoje a gente já tem processadores bons, placas gráficas boas, que não exigem... Me diz uma coisa, vocês têm... Ela não terminou de responder, Pitaúdi. Não, em cima disso que ela está falando. Vocês têm no portfólio de vocês, assim, algum material, por exemplo, eu vou lá nesse lugar que eu te falei, um shopping. Que isso é uma coisa mais ou menos que pode estar acontecendo aí nos próximos dias. Eu propus para ele ressuscitar uma gincana, tá? Para aquilo que se quer lá, pá, que ótimo, que não sei o que e tal. Mas isso é uma coisa velha. Velha. Eu disse para eles, olha, isso é uma coisa velha, a gente vai brincar com ícones como emojis, assim, para dar uma atualizada, mas é uma coisa velha. Mas ele vai fechar determinada região, onde está o shopping, e ele quer ser o shopping de bairro.
Então, vai ter um jeito de se comunicar através da rádio aqui e tal, não sei o quê, etc. Mas é velho. Ele pode botar um objeto. Mas eu digo assim, como é que eu posso mostrar? Vocês têm lá um outro trabalho que eu possa dizer, cliente, vamos fazer um troço legal. Temos. Aqui tem uma empresa assim, assim. Vamos por partes, deixa ela terminar de falar do investimento e ela responde da Osfera, por favor. Porque o que acontece? A gente pivotou o modelo da outra startup que a gente estava, inclusive era incubada no Tech Park, lá em Campo Bom. De lá a gente pivotou e montou o modelo de negócio que a gente tem hoje. Nesse modelo de negócio que a gente tem hoje, a gente até tem atendimento para demandas de mercado, mas a gente não é ativo, a gente não faz... Perfeito. A gente não busca, são as pessoas que nos encontram por conta de que todos os nossos esforços agora estão concentrados no MedVirtua. Porque o MedVirtua é aquela história, como é que a gente muda de fato a vida de muitas pessoas. É questão da escala, né? Claro. E aí sim, aí a gente tem que ser barato, aí a gente tem que ser democrático. Claro. Aí a gente tem que ser user-friendly, tem que ser muito fácil, uma interface muito funcional. Simples, exato. Tem que ser intuitiva, né? A palavra é essa, muito intuitivo. Então, a gente faz 11 meses que a gente está focado no MedVirtua. A gente tem uma equipe de desenvolvedores, a gente tem um investidor anjo que está botando dinheiro em tudo isso, e agora a gente está no ponto de, agora vamos para o mercado. A gente fez teste já no Hospital Moinhos de Vento com pacientes reais. O investidor anjo é só um adjetivo simpático para quem põe a grana, é isso? Não, é que tem tipos de investimento. Não é que nem a dona Sônia. Não, eu ia dizer Não, tu ia chamar, eu sei, eu te conheço, viu? Viu como eu já te conheço? A Sônia passa a ser investidora. Não, é uma modalidade de investidor no mercado financeiro. Exato. Na verdade, o investidor anjo, ele é muito voltado a startups, né? Ele está dentro da lei, e aceleração, exato. Que são dois tipos de investimento, é o anjo e o venture capital. Cada um tem o seu momento de entrar. Nós temos desde o brick money, que é aquele dinheiro inicial para te conseguir fazer um negócio de pé, fazer o teu MVP, né? E ver se o MVP ele prova que ele é viável mesmo, e aí viável em todos os sentidos, não só uma ideia, mas que ele também tenha mercado e tenha estrutura, como se posicionar. E a partir dali começam as rodadas de investimento. Aí tem o seed money, que é um pouco mais, e aí, esses ainda estão dentro de investimento anjo. Depois começam as rodadas de venture capital, que daí é maior. Vocês têm disposição, pelo menos assim. Eu sou uma pessoa que trabalho com, agora tudo é conteúdo, eu sou criativo e gero conteúdo. Se eu, para vender a rádio aqui, eu estou pensando em alguns formatos diferenciados, de movimentar o trade com não sei o quê, com o consumidor final, estou tentando enganchar uma coisa com a outra. Agora mesmo encontrei um ex-cliente lá de 300 anos, que ele disse assim, eu tenho que fazer uns troços lá na internet, vai lá falar que é a minha filha que está sumindo e tal. Se eu tiver uma ideia grosseira que seja, porque eu não tenho nenhum domínio disso que tu está falando, mas aí eu começo a ir até os sites, o que piro nisso. Vocês têm alguém lá que tenha disponibilidade, assim, de me dar um tempo X? Estou pensando nisso aqui, será que é possível fazer? Essa pergunta ela é totalmente pessoal. Sim, eu tô percebeu, né, André? Sim, nós temos o nosso CTO, né, que é o Chief Technology Officer, que é quem cuida da parte de tecnologia, né? Eu sou CEO porque eu sou da área do mercado, sim, né? Porque e tem alguém que tem que, né, apanhar, que tem que se responsabilizar por tudo isso, então sempre tem o Cristo lá, sou eu. Então, mas só por isso, porque de fato a gente usa também modelos de gestão horizontal, a gente usa gestão integral, a gente trabalha por time, né? Tem problema, se forma o time resolve, resolveu o problema, vamos para o próximo, como é que monta esse time? Então, é mais por competências e habilidades, não tem essa coisa de hierarquia, mas tem que ter papéis, né? Alguém tem que assumir isso. Nos encaminhamos para o final do programa, olha só, né? Passou muito rápido. E eu preciso fazer um desabafo, e é um desabafo maravilhoso. Bom. Andréia, parabéns, porque eu nunca tinha visto um entrevistado
assim, que o Pintaúdi não interrompesse. Eu acho que ele ficou tão feliz com essa entrevista e tão interessado no teu assunto, André, que o Pintaúdi simplesmente ficou quieto. Sabe o que é? Jefferson, por favor, nosso pilantra de estimação, vamos registrar esse momento. Tu não te lembrou de uma coisa. Como único na história nunca na história deste programa, Pintaúdi ficou tão quieto quanto hoje. É que eu venho me queixando há algum tempo, falei para a Márcia, ela disse, mas tu já contou isso 4 vezes, isso aí tu já contou 7. Eu digo, pois é, meu repertório tem 17 coisas para contar. Agora tem um troço novo aqui, eu tenho que ouvir isso aqui para incluir no meu repertório. Ah, perfeito, para criar novas histórias. Criar novas é ótimo, né? Para ter novas histórias. Te garanto que assim, eu já tenho uma vítima, né? Esse cara desse shopping que eu tô falando vai ser o primeiro que eu vou lá fazer uma conversa comprida desse tamanho, sem detalhar nada. Mas eu vou dizer, cara, vamos abandonar aquela ideia, que o troço é antigo, tu tem que ir para a realidade aumentada. Mas a ideia é justamente essa. A tecnologia vem para mudar muitas coisas. Por isso que se fala, quando tu falou de Uber, o Uber até hoje não deu lucro e ele não vai dar lucro. Em compensação, o valuation do Uber é absurdo. Por que ele tem valor, então, se ele não gera lucro? Naquela mentalidade business as usual, como o mundo era lá atrás, né, até a virada do século, o Uber é um dos meus 17 assuntos que eu gosto de falar, porque o Uber, eu li um pouco, o Uber é uma coisa fantástica. Tava bom demais, elogiou, tava bom demais. Antes lançarem o aplicativo, eles analisaram legislação no mundo todo, tem um troço fantástico isso aí, legislações municipais, estaduais e federais, porque eles descobriram uma coisa, que o mercado mundial de motorista de táxi é mal visto desde sempre. Eles entraram nesse buraco em tudo que é lugar. Eu sempre cito, em Londres deu problema que nem aqui, que nem vai dar em Sapucaia, em qualquer lugar. Em Londres, os caras conseguiram, o único lugar no mundo que eles conseguiram fazer uma coisa a favor dos taxeiros tradicionais, dos carrinhos pretos, que eles abriram, não sei quem é que fez isso, a prefeitura de lá, eles abriram espaços só para os carrinhos pretos levar os turistas. Então, mais próximo, 1 quilômetro mais próximo da Rainha. Os aplicativos não podiam entrar porque não tinha aquela identificação. Então, eles fizeram uma análise fantástica. Assim, eu sou apaixonado pela história do Uber, por isso que eu sou... para te ver, mas tu tá falando do Netflix Uber... é outro exemplo, né? Que não dá lucro, em compensação, é um negócio... Não dá lucro agora, né? Não, agora eu acho que, se não me engano, faz 2 meses que pela primeira vez na história ela teve lucro, né? Então, a questão do valuation das empresas da tecnologia é o quanto que elas disruptam um padrão que era pré-estabelecido. Porque hoje tu fala de aplicativo, tu vai falar de Uber, mas tem 500 outros aplicativos. Há 2 semanas atrás, teve o Renato Freitas aqui, o cara que fez o 99, primeiro unicórnio brasileiro. E o 99 era um aplicativo de táxi. Era para taxistas. Começou com taxista, tanto é que ele estava fazendo já o aplicativo dele quando o Uber entrou aqui. E ele foi vendido para a Didi, né? Foi o primeiro unicórnio, mais de 1 bilhão de valuation. Então, tu vê... Andréia, pra gente finalizar, porque realmente a gente está se encaminhando. Tu não vai pedir para ela voltar outro dia aí? Pro final do programa, tu é que pede sempre pros convidados voltar. Eu não consigo nem completar a minha lista de 45 convidados, 47 convidados, e tu quer repetir. Então, espera um pouquinho. Não, mas o que ela falou aí tem coisa para te ouvir. Né? Andréia, pra gente se encaminhar para o final, a gente fala muito aqui, eu e o Pintaúdi, nós somos um pouco críticos, né? Mas só um pouco, né? Que nem aquele teu artigo só um pouco complexo. A gente é crítico e também gosta de falar mal dos outros. Não, essa parte tu fala por ti. Eu. Mas a inovação da tecnologia, a gente já recebeu diversos convidados sobre isso. E a gente fala que, entre nós, a gente sobre isso. Eventos sobre isso não falta, mas é pouca gente, de fato, botando a mão na massa, né? Acho que a Osfera é um grande case sobre, de fato, uma coisa que tu disseste me chamou muita atenção, que é mudar a vida de muitas pessoas, né? E o produto de vocês vai mudar a vida de muitas mulheres. Porque a gente vai fazer um aplicativo. Até porque, assim, a questão da mama na mulher é uma questão absurda, né? Os números relacionados a isso. Sim. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, com toda essa tua bagagem, e é oriunda da publicidade, então ouviu viveu para ouvir também, não só para ver, mas para ouvir esses discursos. Como é que tu vê esse engatinhar de inovação e de disrupção? Sim, foi bom tu ter colocado, realmente a gente está vivendo essa transformação, então a gente ainda está nesse processo de mudança. É uma mudança sem volta,
por vários motivos. Uma, porque quando tu avança, tu não volta para trás. O Peter Diamandis, da Singularity University, ele diz isso, que a revolução tecnológica é sem volta. E para mim, um dos grandes motivos assim que mais eu sou tocada por essa transformação é a necessidade de mudança de percepção sobre a presença dos humanos nesse planeta. Porque da forma que estava indo o business as usual, a extinção da espécie humana, as pessoas não falam, mas os jovens lá em Londres falam sobre isso, porque é fato. A extinção da espécie humana, como os dinossauros foram extintos, ela é iminente. É só uma questão de quando vai acontecer, não se vai acontecer. Ela vai acontecer. Se as pessoas não mudarem... Foi um prazer, Vitaúde. Não, Márcia, fica mais um pouco. Não vai, Márcia. Pois é. Não vai, Márcia. Por isso que a tecnologia é tão importante, porque através de todas essas ferramentas, se a gente consegue... São os 6 Ds do Peter Diamandis que a gente usa lá na Esfera. É disruptar, democratizar, mas descarbonizar, desmonetizar. Os mutantes já tinham 6 dedos. Ai, cala a boca, Pois Vitaúde. bem, mas de qualquer forma, por que tudo isso é tão importante? Primeiro, porque de fato impacta no jeito que as pessoas vivem e preparam as pessoas para viver diferente. Porque cada vez a gente está na curva já do exponencial, já está no exponencial. Então as coisas estão mudando muito rápido. Hoje tu olha assim, mas isso é tão ano passado. Ai, eu tão mudei, isso é tão ano passado. Você é tão retrô, vintage. Pois é, eu olho quando eu estava lá na outra startup, era 2016, 2017, olha, meu Deus, foi um mundo. Como era pré-histórico. Mudou tudo de lá. E, de fato, a tecnologia dá saltos. Saltos e cada vez imensos. mais rápido, né? Cada vez... o nosso produto, a questão da mulher, porque a gente tem o câncer também, né? Então Sim. tem a questão da reconstrução. Se a moda mudar, como a Beckham, aquela que tirou a prótese, teve uma outra cantora americana também que tirou a prótese, porque não quer mais que seja grande. Ok, mudar de tamanho de maior para menor é uma questão estética. Agora, as mulheres têm muita relação de autoestima, de identidade. Sem dúvida. E a outra questão é a reconstrução da mama. Sem dúvida. O câncer, infelizmente, não tem nenhuma perspectiva que indique que ele vai reduzir a incidência na população. Pelo contrário, né? Pelo contrário. As projeções e são não péssimas. tem nenhuma incidência que diga que a população irá reduzir. A gente ainda está em crescimento populacional. Então, a gente tem 2 variáveis que indicam que só vai aumentar. Então, quanto mais a gente puder atingir um maior número de pessoas para deixar essas mulheres mais tranquilas, não é que vai... Mais tranquilas é importante. Tu, por exemplo, se tu ficar mais tranquila, tu não vai jogar futebol. Porque segundo o Vitaúde, refletir. além de não jogar futebol, eu tenho um quê de anarquista, né? É isso. Tem que a aproveitar questão a tua cabeça para outras coisas. Não pra tranquilidade- jogar bola. Sempre o Deixa a Jefferson. Andréia terminar de falar, seu É que a chato. questão da tranquilidade é bem-estar, né? É de tu estar mais em paz, porque o estresse está matando, e está matando muitas mulheres. Tá matando. Então, de fato, a gente precisa downsize um pouco nesse grau tão alto de tudo, e aí entra a tecnologia, porque agora até o Instagram vai tirar os likes por conta do grau de ansiedade que estava deixando as pessoas. Então a gente tem que entender que tecnologia é para ajudar, não é para tornar as coisas piores. Aproveitando aqui, a gente tem uma pergunta de um ouvinte, o Felipe Ramires, pergunta: grandes estruturas de empresas sofrem mais com esses saltos tecnológicos? Pois é, veja bem. Sim. Não. Veja bem, né? não gosta dessa Não, expressão. justamente por isso. volta. É preciso voltar. Sofrem sim. Começa a frase de novo. Esquece, Sofrem não. sim. Não fala, Tanto veja. é que algumas grandes empresas, eu não vou me lembrar agora se é a Unilever ou a PepsiCo, eu li esse artigo semana passada, eles já estão testando a semana de 3 dias. As grandes empresas são as que mais vão sofrer com essas O Jefferson mudanças está de acordo com a tecnológicas. semana de 3 dias, né, Jefferson? Totalmente, né? Vota a favor. Aí vem toda aquela Pecado questão masculino. do UBI, da Universal Basic Income, que são testes que estão sendo feitos, porque é aquela história, automação e a robotização do trabalho, o robô não paga imposto, o robô não tem sábado e domingo, o robô não fica doente. Perfeito. Então, o que pode, qualquer atividade humana que possa ser dividido em fragmentos e que esses fragmentos possam ser repetidos
por uma inteligência artificial, ela vai ser. E já se sabe disso. Então, assim, aonde que os humanos serão necessários neste momento? No que as máquinas não fazem. Então, a gente vai ter que... Mas aí, a gente gastou Eu sei anos... onde as máquinas não substituirão os homens. No Motel Mumbai. Lá a máquina não vai Tu substituir está o homem. bastante equivocado. Não vai substituir Tu o não homem. tem noção Não. do tamanho desta indústria de robôs. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Não. No Motel Mumbai, não pode ser no outro motel, mas no Mumbai, não. Bem, mas de qualquer forma, o que está se fazendo? Por conta... A gente passou muitos anos, décadas, a gente sabe bem disso, as últimas décadas. Em 1950, no pós-guerra, existiam 2,5 bilhões de humanos sobre a face da Terra. Hoje nós viramos de 7 bilhões e meio de humanos. Então, em pouco menos de 70 anos, a gente botou 5 bilhões de humanos, a gente triplicou a população. Então, a gente passou muito tempo passando mensagens que hoje se verifica que elas não são sustentáveis. Não é por não ser sustentável de não ser verde, é porque elas não se sustentam socialmente, economicamente, ambientalmente. Então não tem como continuar. Por isso que esta mudança, tá? Eu chamo atenção nas minhas palestras. A gente está fechando a segunda década do século 21 e as pessoas levantam todos os dias como se estivesse no século 20. Está errado. Isso tem que mudar. E tem que mudar rápido, e é por isso que a gente está na tecnologia. Nós temos que encerrar mesmo, mas deixa eu te dizer, sabe por que houve essa de 2 bilhões para 7 bilhões? Sabe qual é a melhor mensagem publicitária que já criaram até hoje? Não. Crescei e multiplicai-vos. Por isso, de 2 para 7 bilhões. Levaram 2 mil anos para entender o que significava, e em menos de 60 anos. Vamos tirar o atraso. Fizeram. Pessoal, nos encaminhamos para o fim, definitivamente, para o fim, já passamos do horário. Para quem quiser nos seguir, né, Pintaúde, essa parte é minha, porque ele nunca vai decorar e nem aprender a falar. Sua voz é mais bonita, né? Vai nessa. Então, para aqueles que ainda não nos acompanham, Twitter ou Instagram no @RadioWebEO. Página no Facebook, site www.radiowebeo.com. Baixar o aplicativo na Play Store também e o nosso canal no YouTube, sempre como Rádio Web EO. Hoje é segunda-feira, fiquem agora com Confraria Pet. Tchau, tchau. Valeu.